Pois bem, minha gente, vamos para o nosso momento aqui de reflexão na palavra. A gente está numa conversa da carta de Tiago, que eu dei o título de Evangelho Sem Máscaras. Hoje eu vou conversar sobre um assunto que, ao meu ver, é fundamental para a vida cristã e para a vida, que é o tema da ira, lidando com a ira. Então deixa eu fazer uma pergunta assim, honesta. Quem aqui é raivoso e irado? Quem aqui lida com a ira, com a raiva, com o ódio e precisa trabalhar isso dentro do coração, né? Aí um confesso aqui, um réu confesso. André levantou a mão. Mas é uma conversa importante que a gente precisa ter, porque na semana passada, a gente lendo a carta de Tiago, Tiago diz que existem dois tipos de humanidade, né? Uma humanidade adamizada, que só produz morte, violência e tragédia no mundo, e uma humanidade que a gente pode chamar de cristificada, uma humanidade em Cristo e que produz vida para o mundo. Eu, há muito tempo, acredito que o Evangelho não produz religioso. Durante quase 400 anos da história da Igreja, nenhum seguidor de Jesus se identificava com uma religião. Eles se identificavam com Cristo, com a pessoa de Jesus. E isso produziu um movimento absolutamente transformador. Foi somente depois que a gente fala da conversão suposta de Constantino, e depois, quando a igreja, depois de Constantino, foi oficializada como a religião, né, oficial do Império Romano, né, foi tratada assim, que o cristianismo nasce. Mas durante 400 anos da ressurreição de Cristo, nós temos as pessoas vivendo a partir da experiência de Jesus, conhecendo Jesus, vivendo e desejando viver como Ele. Aqui nessa carta, nós vamos ver Tiago ensinando para a gente como é que se vive em Cristo. Como é que o processo de cristificação, de transformação, afeta a nossa vida. Porque também nós não podemos cair num certo tipo de, já que não cremos que o cristianismo, a fé em Jesus é uma religião, então ela é um grande nada, uma filosofia de vida, uma filosofia intelectual, uma filosofia ética, mas que não tem implicações para a vida prática. E na realidade tem. A fé em Jesus, ela nos implica para uma vida concreta, para a vida do dia a dia, para aquilo que eu faço nas minhas relações, no meu trabalho, com os meus amigos, com a minha família, com a minha esposa, com os filhos, enfim. Se a fé em Jesus não afetar de maneira concreta a nossa vida, ela se torna inútil, né? Inútil no sentido de que não produz nenhuma utilidade prática. Vira uma ideologia, vira um discurso, mas que não tem ações concretas. E aí eu vou chamar vocês para a leitura de Tiago, capítulo 1, verso 19. Nath, eu não vou ler até o 27, tá? Eu vou ler provavelmente até o 25, tá bom? Vamos lá. O texto vai ser projetado aqui para a gente acompanhar. Tiago diz assim: entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem se irar. Tiago já coloca uma recomendação aqui daquelas bombásticas. Aprendam a ouvir sem falar nada. Não sejam rápidos em falar, não sejam rápidos em abrir a boca para emitir opinião, para dizer o que vocês... Sejam prontos para ouvir, mas não se apressem, em outras versões, sejam tardios em falar e em se irar. No geral, a gente é rápido em dar uma resposta, a gente é rápido em emitir uma opinião, a gente é rápido em se irar. E Tiago está dizendo, não sejam assim. Sejam prontos para ouvir. O Rubem Alves, um poeta, foi teólogo antes de ser poeta, mas depois um poeta brasileiro importante, ele dizia assim, existe muito curso de oratória sendo vendido na época dele, né? E ele falou, mas o nosso problema
não é a oratória. O nosso problema é a escutatória. E ele dizia, a gente precisa de cursos de escutatória, de pessoas que sejam capazes de ouvir e demorar até emitir uma opinião, até dizer o que pensam. As redes sociais criaram um movimento onde todo mundo tem voz, mas não necessariamente as pessoas têm escuta, as pessoas aprenderam a ouvir. Ouvir é uma das coisas difíceis na vida, né? Ouvir é muito difícil. E aí Tiago no verso 20 diz, a ira humana não produz a justiça divina. A ira humana não produz a justiça divina. Eu vou voltar nesse ponto daqui a pouco, mas vou ler até o verso 25. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração. Olha que contraponto maravilhoso que Tiago faz. Removam impureza e maldade. Aceitem humildemente. Porque nós podemos aceitar a palavra de maneira arrogante, de maneira pedante. Aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem o poder para salvá-los. A gente pode ler essa palavra salvação aqui e pensar no depois da morte. Mas como eu já disse várias vezes, o Evangelho não é uma mensagem para o que acontece depois da morte. O Evangelho é uma mensagem para a vida, para aqui e agora, que tem dimensões eternas, mas é para aqui e agora. Tanto é que nem tudo do Evangelho tem dimensões eternas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, diz que existem 3 virtudes centrais: a fé, a esperança e o amor. Mas das 3, só uma permanece para sempre, que é o amor. A fé e a esperança, elas também são passageiras, são para essa vida. Tiago está dizendo, olha, essa palavra pode salvar vocês, pode tirar vocês de uma condição de perdição, de morte, de não vida. Então ouçam o que eu tenho a lhes dizer. Não se limitem, porém, de novo, a ouvir a palavra. E agora ele acrescenta mais uma coisa: ponham em prática. Do contrário, vocês vão viver enganados. Vocês vão viver como pessoas que acolheram, mas não praticam. Então vocês só estão enganando a vocês mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Eu vou parar aí no verso 24, porque eu acho que Tiago está reverberando o que talvez ele ouviu de Jesus. Jesus falou que a semente, a mensagem do reino de Deus é uma semente que cai em vários tipos de solo. Tem semente que cai numa terra boa, tem semente que cai numa terra dura e tem semente que cai na beira do caminho. Tem semente que a palavra entra, mas não permanece. Tem semente que a palavra entra, mas outras coisas sufocam a palavra no coração da pessoa. E tem semente que a palavra entra e produz fruto. Ou, ainda usando o Sermão da Montanha, quando Jesus diz, daquele que ouve a palavra e pratica, quem edifica a casa sobre a rocha. Aquele que ouve a palavra e não pratica, é como quem edifica uma casa numa areia. Vem chuva, vem tempestade e derruba tudo. Portanto, hoje eu quero chamar a atenção para o tema da ira, o ódio, a raiva impetuosa, porque a ira, ela inclusive faz parte daquilo que São Tomás de Aquino chamou de os 7 pecados capitais. Vocês provavelmente já ouviram falar dos 7 pecados capitais. E os pecados capitais são o orgulho, a avareza, a luxúria, a gula, a inveja, a preguiça, e fazendo um parênteses na preguiça, dizem que o único pecado que evita todos os outros é a preguiça. Porque o preguiçoso não vai ser orgulhoso, não vai ser avarento, ele está na preguiça. E o último, né, a ira. O que é a ira? A ira, ela é uma ação violenta nossa contra uma injustiça. A Bíblia Sagrada usa a expressão de Deus irado.
e a ira de Deus se acendeu, o furor de Deus se acendeu. São expressões e palavras que aparecem no Antigo Testamento algumas vezes. Algumas pessoas podem pensar que a ira de Deus é a ação de Deus raivosa, enérgica, descontrolada de Deus, como era, por exemplo, na mitologia grega. Zeus era um deus meio descontrolado, era um deus meio com passivo demais, assim, uma passionalidade excessiva. Só que, como diz uma teóloga chamada Rebecca Piper, a ira de Deus é a ação enérgica de Deus contra o nosso jeito desastroso de ser humanidade. Eu não penso a ira de Deus como um ódio de Deus, mas uma ação enérgica de Deus. E um dos exemplos que eu gosto de usar quando eu penso na ira de Deus é você imaginar uma criança de 2 anos indo para o parapeito de um prédio correndo. O que um pai e uma mãe saudáveis vão fazer? Vão levantar energicamente, segurar a criança e tirar de lá para que ela não caia do parapeito. Ele está tendo uma ação enérgica, a ira move ele a alguma coisa, mas não para destruir. Até porque Jesus disse que ele veio salvar o mundo, né? Então, Jesus também se irou no templo. A Bíblia diz que quando os cambistas estavam vendendo coisas no templo, ele derruba tudo, dá chicotada no pessoal. Isso é, ele usa a sua energia contra a injustiça para produzir um tipo de transformação. O São Crisóstomos, um teólogo do século IV, disse assim: a pessoa que não fica irada quando deveria estar, peca. Porque a gente conhece também pessoas que dizem assim: eu não me importo com nada, e vive num estado pleno de alegria, e fazem dela tudo o que querem, do jeito que querem, e ela diz assim: mas ela é tão boazinha. Pois é, talvez essa pessoa precise de um pouco de energia, de uma ira, mas do jeito que eu vou explicar aqui. Porque Tiago diz para a gente que a ira não produz a justiça divina. Que ira é essa que não produz a justiça divina? Porque se por um lado eu estou falando que a nossa energia irada, ela serve para a gente lutar contra a injustiça, por outro lado, o que é essa ira que não produz a justiça divina? A ira que não produz a justiça divina é quando a sua ira e a sua raiva se torna uma coisa descontrolada dentro de você em defesa própria. Isso é, se o injustiçado é você, a ira não lhe cabe como uma motivação para a resposta. Quando nós usamos a ira em defesa de alguém vulnerável, de um fraco, vamos dizer assim, a sua ira cabe. Mas se o injustiçado sou eu, a minha ira não vai me servir. E por isso que a gente criou um sistema complexo para dentro da história da humanidade, que é o direito. A lógica de que eu preciso de um outro para me defender de uma injustiça. Eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Porque se você é um injustiçado e você quiser usar a sua ira para se defender, você vai fazer besteira. Bom, o que Jesus ensinou para quando eu sou injustiçado? Para quando você é um injustiçado ou injustiçada? Ele disse que se você estiver sofrendo injustiça, vire a outra face. Se a injustiça é contra você, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Se a injustiça é contra você, você precisa vencer o mal com o bem. Esse é o princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho é não oferecer mal com mal. A ira é uma resposta justa, desde que você não seja um injustiçado. Nesse caso, a recomendação bíblica é: deixem com Deus a ira. Deixe com Deus. E aí talvez você pergunta: mas por que a gente não deve responder diante de uma injustiça pessoal?
E vamos falar a verdade, injustiça é um remédio amargo que a gente toma. Você fala assim, cara, eu fui injustiçado. Eu não tenho como me defender, eu não tenho como provar meu ponto, eu não tenho como dizer por mim mesmo, eu estou sofrendo uma injustiça. A gente não deve responder diante de uma injustiça pessoal porque a gente perde a capacidade de pensar. Essa é a primeira coisa. A sua capacidade de pensar fica dominado pelo ódio, pela raiva. É quando a gente fala assim, meu sangue ferve e não tem nada a ver com a música por você. O sangue da pessoa ferve de ódio e ela quer derramar todo aquele ódio dela em cima de uma outra pessoa. Essa pessoa irada, raivosa, dominada pelo ódio, ela se torna absolutamente incapaz de ouvir, de pensar e de agir. Ela foi dominada por uma energia, uma emoção absolutamente violenta. Tiago diz, prontos para ouvir e tardios para falar. Porque Tiago sabe que uma pessoa que está motivada pelo ódio e pela ira, o que ela quer fazer é não ouvir e falar logo. Tiago sabe disso. E a gente também. Alguém vai perguntar, mas então, Herbert, eu tenho que ser uma ovelhinha passiva e aceitar tudo? Diante de uma injustiça, eu não tenho que contratar um advogado, tenho que contratar. Mas o direito, eu acho que foi uma das construções nossas como humanidade, é muito impressionante, porque o processo do direito, Felipe é advogado, pode explicar muito melhor eu do que isso, depois vocês perguntam a ele, é lento. E tem que ser lento para que tudo seja verificado. Quando nós agimos pelo impulso da ira e do ódio, o que acontece? Você não dá tempo para a coisa dentro de você amadurecer, ganhar lugar, você quer agir rápido. Então, o direito é uma ação sóbria e justa. A ira impensada, ela vai produzir morte e tragédia. Então eu quero que você tenha clareza sobre o poder destrutivo da ira na sua vida. Eu não estou falando com a pessoa que está lá fora, ou com a pessoa que você está projetando na sua cabeça para se esquivar. Eu quero que você ouça pensando, o Herbert está falando comigo. Entenda isso. A ira, ela vai destruir tudo ao seu redor. E tudo é tudo mesmo. A vida emocional de uma pessoa com ódio, irada, é igual um campo minado. Qualquer pisada fora do lugar, o que acontece? Bum, explode. É aquela pessoa que a gente chama de pavio curto. A pessoa diz assim, ó, não mexe comigo não, que meu pavio é curto, e se bater vai levar. Quer dizer, é uma pessoa absolutamente sensível. É aquela pessoa que você tem que fazer uma reunião com ela e você fala assim, meu Deus, se eu apertar um pouco, a pessoa vai derramar o ódio dela sobre mim. Você tem que tomar tanto cuidado e vira uma pessoa tão melindrosa que você diz assim, eu não quero ter relação com esse tipo de pessoa. A pessoa fica dominada pela ira, ela destrói tudo o que constrói. É aquele tipo de gente que pode até construir muita coisa, mas destrói tudo com a mesma mão que constrói. Destrói relações, nenhuma relação sobra na vida dela, porque toda relação vai mexer com tudo que a gente é. Qualquer relacionamento mexe com a nossa raiva. E aí, quando mexe na raiva, o que você faz? Explode? Derrama a sua ira sobre a pessoa? Tem gente que quebra a casa inteira e depois fala, meu Deus, eu quebrei, vou ter que comprar tudo de novo. Quebra a casa inteira, derruba as coisas, quebra copo, quebra prato. Vira uma cena de novela mexicana, né? Eu estou brincando, mas é horrível. A reação, eu tinha uns vizinhos, eles não vão ver isso aqui mesmo, quando eu morava ainda em Realengo,
que eles bebiam e era uma brigalhada de maluco, era uma coisa assim, louca. Todo mundo assim, não tinha como ajudar, porque quem está irado não quer ajuda, ele quer derramar ódio, quer derramar vingança, ele quer simplesmente quebrar tudo. É gente que não tem nenhum tipo de capacidade de conter a sua ira. Então, a pessoa dominada pela ira, ela vai destruir todo tipo de relação. Nenhum relacionamento dura, nenhum namoro, nenhum casamento, nenhuma amizade, nada dura, porque quando chegar no ponto em que vai precisar de perdão, ela bota a ira para fora. Ela não dura em nenhum tipo de trabalho. É aquela pessoa que fala assim, comigo não tem isso não. Pisou no meu calo, vai tomar de volta. E é aquela pessoa que você fala, olha, não tem como ajudar, porque ela não é uma pessoa suportável. Amizades acabam porque essa pessoa constrói uma vida pela ira dela, pelo ódio dela, pela raiva dela. Então a pessoa irada é uma pessoa que vive derramando morte no mundo. Todo irado, ele fica cheio de si, de justiça própria. A ira é o ingrediente da morte. É uma força que se utiliza do sentimento de justiça para o mal. O ciumento, que sofreu uma traição, por causa da ira, ele mata outra pessoa. O invejoso, por causa da ira, é capaz de roubar outra pessoa. O injustiçado, por causa da ira, é capaz de achar que ele tem que resolver tudo com as próprias mãos. Matar uma pessoa. Por isso que a gente diz que a ira multiplica a iniquidade. A ira não é justa. A Bíblia, no Antigo Testamento, tem um sistema de justiça maravilhoso. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente é a proporcionalidade. O cara foi na minha casa, matou meu boi, eu não posso matar a família dele, é olho por olho, dente por dente. Eu posso matar o boi dele. Justo. Jesus pega o olho por olho, dente por dente e fala, ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém fizer mal a você, você tem que aprender da outra face, a perdoar, não pagar mal com mal. Mas alguém vai dizer assim, Herbert, e o que eu faço com essa coisa que fica aqui dentro de mim? Esse ódio que toma meu peito, a minha cabeça. A pessoa vai dormir, bota a cabeça no travesseiro e fica pensando, eu vou pegar aquele infeliz. Comprei até alguma coisa aí, porque eu vou pegar aquela pessoa. Na próxima reunião ele vai ver o que eu vou fazer com ele. E aí a pessoa fica maquinando, a cabeça da pessoa fica rodando em quantas possibilidades de mal ela pode fazer para aquele que lhe ofendeu. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu fiz 18 anos, eu ganhei um carro. Era um Golzinho. Não tinha ar-condicionado, não tinha vidro elétrico, não tinha direção elétrica, era só a gasolina, mas fazia 22 quilômetros com litro. O negócio era sinistro. Aí teve um dia que eu botei meus amigos todos, falamos assim, tinha um evento de igreja em Campo Grande, o Ariovaldo Ramos ia falar lá, eu falei, vamos, beleza, vamos todo mundo. Aí botou todo mundo dentro do carro lotado, Golzinho lotado. Fomos, parei no estacionamento, o evento acabou mais 10 da noite. A gente veio embora, era em Campo Grande, eu morava em Realengo. Aí de Campo Grande para Realengo, meu irmão, caiu o mundo. Uma chuva assim, louca, eu nunca vi um negócio daquele, inundou tudo e tal. E o Golzinho, tadinho, vidro fechado, um abafamento horrível, não tinha ar-condicionado, o Gol parou. O carro simplesmente parou, não funcionava, não ligava. Aí eu e os meus amigos descemos do carro, empurramos, botamos ele na calçada. Eu falei assim, cara, vamos deixar aí, tentar pegar um táxi. Não tinha Uber na época, pegar um táxi. Amanhã, cedo, eu volto aqui e pego o carro. Beleza, paramos o carro lá e tal. Na hora, não sei como, passou um táxi. A gente entrou dentro do táxi e foi embora, beleza. Dormi, acordei de manhã cedo. Meu pai, ansioso, foi lá ver o carro, o que tinha acontecido, né? Não tinha seguro, não tinha dinheiro para pagar seguro, então o carro ficou na rua sem seguro, sem nada. No dia seguinte, meu pai saiu umas 7h pouca da manhã, vai lá em Campo Grande, ver o carro, e o carro todo quebrado.
todo. O para-brisa estava com uma pedra de paralelepípedo desse tamanho, todo quebrado. E um carro de polícia parado do lado do carro. Meu pai falou, meu Deus, o que o Herbert fez? Estava pensando nas maiores loucuras, né? Aí a polícia, meu pai chegou e falou, olha, esse carro é do meu filho e tal. A polícia falou assim, senhor, esse carro é do seu filho, documental. Então, senhor, o que aconteceu? O rapaz que mora aqui do lado, chegou de madrugada, trabalhava em restaurante na Glória, voltou para casa em Campo Grande, e ele estava dentro do ônibus e ele viu a mulher dele saindo com outro cara do carro. Ó, o cara que criou na cabeça dele. E ele falou o seguinte, eu vou matar porque ela está me traindo. Quebrou o nosso carro inteiro e quebrou a casa dele toda, o chão da casa, porque ele falou, eles estão debaixo da terra. Quer dizer, o cara entrou num surto psicótico e começou a quebrar o piso da casa dele todo, porque ele achou que estava debaixo da terra em algum lugar. A casa do cara quebrado, o carro todo quebrado. No dia seguinte, o cara, meu Deus, eu não sei o que eu fiz, onde estava com a cabeça, teve que pagar, obviamente, o dano que ele causou para o carro, tal. O que eu quero mostrar para vocês é que o cara criou na cabeça dele uma ideia de que ele estava sendo traído, então ele está sofrendo uma injustiça, só que ele ficou tomado pelo ódio, pela ira. Depois a gente ficou falando, cara, imagina se a gente ficasse ali dentro do carro, esse cara matava a gente ali dentro do carro. Ele criou um negócio muito louco e quebrou tudo. Quer dizer, o que ele fez é a multiplicação da iniquidade. Ele não foi nem proporcional nem justo. Ele destruiu tudo, motivado pela ira. Olha, esse é um exemplo tranquilo, porque ainda mais nesse mês das mulheres, é importante falar que muitas mulheres sofrem com a ira, com a violência, com o ódio de homens que matam as suas namoradas, esposas, parceiras, praticam abertamente a violência e acham que está tudo bem. No Brasil, até pouco tempo atrás, na história do nosso país, existia uma coisa chamada defesa da honra, que o homem poderia literalmente matar a sua mulher caso ele estivesse defendendo a sua honra. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Se nós queremos ser cristificados e olhar para Jesus, vamos descobrir que Jesus não é o tipo de pessoa que paga mal com o mal e paga o mal com violência. Nós não podemos multiplicar a violência e a morte no mundo. Essa pessoa vai destruindo tudo porque fica cega e surda pela própria ira. Eu vou trazer, eu coloquei os textos aí, Nath, alguns textos que falam sobre a ira, para a gente ver como que a sabedoria bíblica nos ajuda a pensar sobre a ira. Diz assim Provérbios 29 e 22. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Eclesiastes 7,9 diz, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. A Bíblia diz que quem é dominado pela ira é tolo. É tolo. É alguém que não é capaz de dominar a si mesmo. Provérbios 22, verso 24 e 25 diz, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Quer dizer, se a gente se alia a pessoas assim, a gente acaba vivendo numa situação horrível, junto com elas. Então, a ira deve ser um sentimento dominado por nós, e também nós devemos evitar ambientes irados e raivosos, porque isso não produz nem a justiça, nem bondade, nem misericórdia, nem amor, nada daquilo que é próprio do Evangelho. Se a ira tivesse filhos, eu diria que o nome dos filhos da ira seria contenda, confusão, gritaria, violência,
morte. Provérbios 30, 33, olha o que o texto bíblico diz. Esse não está projetado, eu acho. Como bater as natas produz manteiga, e esmurrar o nariz provoca sangue, assim também a explosão da cólera gera disputas, gera violência. Por que a ira é tão condenada na Bíblia? Porque é um sentimento anti-amoroso. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz que o amor não se ira e não guarda rancor. A ira é aquilo que a sociedade pratica de maneira natural e tranquila. A violência é uma das coisas que frequenta concílios de igreja, reuniões de igreja, e todo mundo acha o máximo tranquilo que nessas reuniões a ira frequente, porque é só uma discussão de ideias. Não é ira, é ódio. O amor, por definição, é um sentimento de cuidado com o outro. A ira é um sentimento contra o outro. O Evangelho nos ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas quem é dominado pela ira nunca vai conseguir amar o seu próximo. Qual é a resposta do Evangelho para a ira? A resposta do Evangelho para a ira é a mansidão e o espírito pacificador. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. A resposta do Evangelho para a ira é dar uma resposta não violenta. A resposta do Evangelho para a ira é trilhar o caminho do perdão e da paz. É tudo que o irado não quer ouvir. Perdoe, pacifique o seu coração. Mas eu vou ficar com a injustiça? Olha o que ele fez contra mim, olha o que ela fez contra mim, olha o que ele falou, olha o que ele disse, olha o que... Quer dizer, é uma pessoa irredutível no seu caminho. A pessoa irada, como a Bíblia diz, vai tendo a feição do rosto feia, vai ficando dura, pesada, cansada, e não tem botox que mude isso, porque assim como a Bíblia diz que o coração alegre deixa o rosto bonito, o coração de uma pessoa irada, amargurada, raivosa, também mexe com a cara dessa pessoa. Bom, talvez se você seja uma pessoa irada, eu acho que todos nós somos em alguma medida, lidamos com a ira, e talvez você tenha tentado de tudo para lidar com a ira e tenha fracassado miseravelmente. Por isso que eu quero que você entenda uma coisa. Jesus, ele não quer ser um cara para você legal, agradável, que você diz, eu gosto de Jesus e acredito nele. Jesus é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. E quem vive irado precisa entender que está mergulhado na morte. Invariavelmente, a ira vai dominar e destruir tudo em algum momento. E talvez pela força da nossa incapacidade, a gente possa chegar hoje, ouvindo essa reflexão breve aqui, à conclusão de uma coisa. Eu preciso de um Salvador que me tire da ira. De alguém que me estenda a mão e diz assim, eu posso te salvar dessa condição. Esse Salvador se chama Jesus Cristo, que diante dos seus algozes na cruz, não pediu vingança, não disse, Pai, mata-os. Pelo contrário, diante de uma injustiça absurda, ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Só alguém que venceu a ira, oferecendo perdão por seus algozes e para nós, pode nos ajudar e nos conduzir no novo caminho de vida. Você pode ouvir essa mensagem hoje e dizer, eu não quero abrir mão disso. Ou você pode ouvir essa mensagem hoje e dizer,
Eu preciso disso. Se eu fosse você, eu terminaria esse encontro de joelhos dizendo: Senhor, me salva da minha ira, porque eu já destruí muita coisa, muita gente, muita oportunidade por causa do meu ódio. E não tenha dúvidas, Ele vai te salvar, porque Ele é um bom Salvador. Às vezes a gente quer ouvir uma mensagem como essa e pensar: como é que eu pratico? E eu vou dizer para você, o Evangelho não é sobre o que você pratica em primeiro lugar. O Evangelho é em primeiro lugar do que você precisa ser salvo. E nós precisamos ser salvos da nossa ira, da nossa justiça própria. E só Jesus pode fazer isso pela gente. Amém. Ramon, será que a gente pode terminar cantando aquela música Toma o Teu Lugar? É esse o nome? Podemos? Eu queria que você tivesse um tempinho de oração aí com você, com Deus, e pensasse na sua ira, pensasse se a ira está dominando o seu coração. A gente vai cantar para você ter um momento com Deus, um momento a sós de oração, e depois a gente termina, tá bom?